O que vocês precisam é apenas descansar em mim e confiar no meu agir. Continue orando e se edificando espiritualmente, meditando na minha palavra, e assim, pela palavra e pela oração, o próprio Espírito que habita em vocês estará moldando vocês. Ele mesmo faz essa obra. Ele, o Espírito, santificará e continuará santificando vocês. Por isso vocês devem, filhos, permanecer firmes no propósito, andando sempre em comunhão com o Senhor e com a sua palavra. E assim o Senhor vai, por meio da palavra e por meio da comunhão, aperfeiçoando vocês no amor, na fé, na esperança, tornando vocês cada vez mais parecidos com Jesus, até que vocês chegam à estatura completa do Filho. E não pensem se isso é possível. Porque é o Espírito Santo. É Ele quem faz essa obra. É Ele que opera em vós. Então vocês devem apenas confiar e continuar, filhos amados, alimentando-se da palavra do Senhor, mantendo-se sempre em comunhão com o Senhor. E à medida que vocês vão confiando, e à medida que vocês vão se alimentando da palavra, o próprio Espírito, pela palavra, vai transformando vocês. Vocês vão passando por uma transformação. O caráter de vocês. O Senhor, Ele vai limpando vocês, até o ponto de vocês se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus, tendo em vós os mesmos sentimentos que houve nele. Lembre-se que vocês, filhos amados, são como pedras preciosas que o Senhor está lapidando, até vocês estarem prontos. Então o Senhor colocará vocês à vista de todos. O Senhor, Ele mesmo, fará com que vocês se tornem conhecidos de muitos. Não para que vocês, filhos amados, fiquem orgulhosos, soberbos, não. Mas é para que vocês possam ter a oportunidade de mostrar ao mundo o meu amor, a minha bondade, a minha graça e a minha misericórdia. Então eu serei glorificado em vocês. Eu serei glorificado em vocês. Assim como eu fui glorificado no Filho, serei glorificado também em vocês. Assim vocês devem permanecer, confiando sempre na minha palavra, naquilo que eu lhes tenho dito. Eu estou trabalhando, estou agindo, e o momento certo, no tempo certo, vocês verão tudo o que eu tenho dito para vocês se cumprirem. Não ficará nada sem que se cumpra. Nada ficará sem que se cumpra. Todas as palavras que eu tenho dito vão se cumprir. Cada uma no seu tempo certo, no seu devido tempo. Basta que vocês apenas esperem e continuem a me louvar, a me adorar e a me servir, como vocês têm feito. Não olhem para trás. Cuidado, muito cuidado, filhos amados, para vocês não se desviarem do propósito. É preciso manter o foco. É preciso olhar para frente e não para os lados. O inimigo está sempre ao redor, querendo chamar a atenção de vocês, porque ele não quer que vocês permaneçam. Ele quer que vocês olhem não mais para aquilo que eu tenho dito, mas para aquilo que ele quer mostrar para vocês. O inimigo, ele é assim, ele age com sutileza. Ele quer que vocês deem atenção às coisas que ele procura mostrar para vocês. E assim muitos acabam se desviando do propósito, porque perdem o foco naquilo que é a realidade, aquilo que verdadeiramente é importante. E acabam se distraindo com outras coisas desnecessárias. Então é preciso que vocês apenas mantenham o foco naquilo que eu, Senhor, tenho dito. Naquilo que eu, Senhor, prometi. O que eu falei, vou cumprir. Porque eu sou fiel para cumprir com tudo o que eu prometo. Então mantenham-se focados e firmes na fé. Olhem sempre para aquilo que eu tenho dito. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com aqueles que virão para tentar vos desviar do propósito pelo qual eu, Senhor, os chamei. Sejam prudentes nisso. Sejam prudentes. Mantenham-se firmes. Não olhem para trás. Seguem adiante. E eu, Senhor, vos recompensarei pela obediência e pela fidelidade de vocês. Eu vou recompensá-los. Todos vocês que permanecem firmes, inabaláveis, confiando naquilo que eu, Senhor, tenho prometido, vós todos sereis recompensados. Minha recompensa será justa. Minha recompensa será grandiosa. E eu os recompensarei, filhos, publicamente. Eu darei a vocês a honra, porque vocês me honraram, eu também os honrarei. Eu os colocarei no alto retiro. Sim, tudo isso farei, pela minha graça.
Porque simplesmente vocês decidiram crer e confiar. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, das dificuldades, vocês decidiram confiar e permanecer firmes nessa fé. E por isso, como eu mesmo tenho dito na minha palavra, hei de recompensar a todos que ousaram crer independentemente de qualquer situação ou circunstância, por mais adversa que pareça ser. Assim como fiz com José, assim como fiz com Davi, assim como fiz com Abraão, com Jacó, farei também com vocês. Assim como fiz com Jó, não será diferente. Para os que confiam no Senhor, sempre há uma esperança e um futuro glorioso. Porque eu sou justo. Eu sou justo. E eu jamais deixarei de honrar os que me honram. Os que plantam as sementes com lágrimas terão as suas colheitas. E as suas colheitas serão fartas. Mantenham-se firmes na fé, com o mesmo espírito que teve Caleb e Josué, sempre confessando aquilo que diz a minha palavra, aquilo que eu prometi. É o que vai acontecer, é o que eu prometi. Por isso, não olhem para esse tempo presente, mesmo que vocês estejam passando por uma situação que aparenta ser adversa do que eu tenho prometido. Lembre-se que a minha palavra é que permanece. Tudo isso passa e passará. Porém não, a minha palavra não passará, ela permanecerá. Por isso vocês devem continuar confiando na minha palavra, independentemente de qualquer situação ou circunstância aparente. Não atentem para o vento. Ele pode estar soprando contra vocês, até mesmo fazendo vocês terem uma certa dificuldade de continuar avançando. Mas lembre-se do que eu disse. Tudo o que eu criei para vocês, e eu dei a vocês o domínio de toda a criação. Tudo que eu criei está debaixo do domínio de vocês. Portanto, se o vento está soprando contra vocês e pedindo vocês de avançarem, lembre-se disso. Eu lhes dei o domínio sobre essas coisas. É vocês que devem governar sobre as circunstâncias e não elas que devem governar sobre vocês. Vocês não podem, filhos amados, se submeterem àquilo que é criatura. Mas vocês devem ser submissos ao Criador. Vocês devem se sujeitar ao Criador e não à criatura. Não àquilo que foi criado. Porque vocês foram colocados como reis nessa terra. O rei, ele não se sujeita. O rei, ele não é escravo. Mas ele é dominador, ele domina, ele governa, ele reina. Porque ele é rei. Assim vocês são nessa terra. Vocês foram constituídos reis. Exatamente para que, através dessa posição em Cristo Jesus, vocês possam exercer esse governo, essa autoridade. Então não sejam tímidos. Se o vento está soprando muito forte e vocês estão encontrando dificuldade de avançar, lembre-se que eu lhes dei autoridade para repreender esse vento. Então simplesmente, filhos, usem a autoridade que lhes foi confiada em Cristo e repreenda esse vento contrário. Jesus deixou o exemplo. Quando ele repreendeu os ventos e o mar e tudo se acalmou e houve grande bonança, e assim eles puderam chegar do outro lado. Então vocês devem viver, filhos amados, exatamente como eu, o Senhor, lhes constituí nesta terra. Vocês foram constituídos para reinar. Então reinem em vida por meio de um só, por meio daquele que venceu. Ele venceu o mundo, e vós também, por meio da fé de vocês, vencerão. Não há nada nesse mundo que possa subjugá-los, a não ser que vocês mesmo se subjuguem às coisas desse mundo. Mas lembre-se, assim como o Senhor venceu o mundo, vocês também vencerão por meio da fé de vocês. Não aceitem que nada que é desse mundo façam de vocês escravos. Mas vocês, filhos, devem subjugar todas as coisas, pois todas as coisas foram colocadas debaixo dos vossos pés. Aprendem a reinar em vida. Aprendem a usar a autoridade que a vocês foi dado por meio daquilo que Cristo conquistou por vocês. O primeiro homem, Adão, ele perdeu o governo e a autoridade quando ele transferiu para o diabo na sua desobediência. Mas o segundo homem, o segundo Adão e último, que é Jesus Cristo, pela sua obediência, ele conquistou tudo de volta. E todos vocês que são de Cristo têm a mesma autoridade que ele tem, que ele mesmo conquistou pela sua obediência. A autoridade que vocês têm é pela obediência de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, essa autoridade vocês devem exercê-la sempre. Mesmo que vocês errem, mesmo que vocês falhem, vocês não perdem essa autoridade. Sabe por quê? Porque vocês estão em Cristo. E é pela obediência de Cristo que vocês devem governar, reinar. A autoridade que lhes foi confiada não é por mérito de vocês. Não é por causa das obras de vocês. Mas é por causa daquilo que Cristo fez. Foi ele o segundo Adão e o último Adão que venceu, que obedeceu e que conquistou toda a autoridade no céu e na terra.
E ele colocou vocês nele, vocês estão nele. Portanto, estando nele, vocês permanecem filhos. Vocês permanecem como reis. Isso não muda. Independentemente se vocês cometem erros ou falhas, isso não muda. Vocês continuam sendo reis. Portanto, não pensem que vocês perdem autoridade quando vocês cometem algum erro, alguma falha. A autoridade continua. Porque a autoridade que vocês têm é por causa do que Cristo fez, por causa do que ele conquistou. Tudo está relacionado à obediência de Jesus. Ele é o Adão que obedeceu. E é pela obediência dele que vocês foram colocados nessa posição. Não é pela performance, nem pela santidade de vocês, e nem pela obediência de vocês, é pela obediência dele, porque ele obedeceu. Hoje vocês estão assentados em um lugar que não é mérito de vocês, mas de Cristo. Então, com base nisso, nessa verdade, vocês devem reinar, governar, usar a autoridade, para que glorifique a ele, o Senhor que venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas, derrotou Satanás. Então, tudo que vocês fizerem, faça para a glória dele. Façam, porque vocês estão nele. A autoridade que vocês têm é por causa dele, da obediência dele. Por isso, filhos, o diabo sempre tenta fazer com que vocês se apoiem na vossa própria obediência, na vossa própria justiça, porque quando vocês cometem um erro, ele então virá acusá-los para roubar de vocês essa autoridade que vocês têm por meio do que Cristo fez. Porque muitos dos meus filhos, quando erram, acabam se tornando escravos do diabo, porque acham que não têm mais autoridade, porque erraram. Mas a autoridade que foi dada a vocês não está condicionado ao que vocês fazem, segundo as obras de vocês. Mas a autoridade que lhes foi dada está condicionado ao que o Filho fez por vocês. E por vocês estarem nele, vocês estão acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Por isso que o Senhor disse que vocês têm autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e em toda a força do diabo. E ele afirmou, categoricamente, que nada e nem ninguém lhes fará ou lhes causará dano algum. Sabe por quê, filhos? Porque em Cristo Jesus, vocês são justificados. Tudo é por ele, é por causa dele. Tudo tem a ver com ele. E por vocês estarem nele, então vocês, filhos, podem sim reinar e governar. Não deixe o diabo acusá-los e nem roubar de vocês aquilo que lhes foi dado pela graça do Senhor. Vocês estão em uma posição em Cristo Jesus que nada, absolutamente nada, poderá removê-los dessa posição. Porque vocês foram colocados nessa posição por causa do que ele fez e do que ele se tornou, por amor a vocês. Por isso que a palavra diz que vocês são como ele é. Assim como ele é, são vocês desse mundo. Se ele é vencedor, vocês também são. Se ele é justo, vocês também. Vocês são como ele é. Se ele é rei, vocês também. Por isso ele é o rei dos reis. Se ele é senhor, vocês também são. Por isso que ele é o senhor dos senhores. E tudo isso, filhos amados, é por causa do que ele fez. Então não deixe a Satanás remover de vocês aquilo que lhes foi lhe dado sem nenhum mérito. Não deixe que o diabo faça vocês crerem em uma mentira, fazendo vocês pensar que vocês não têm mais autoridade, porque vocês possam ter cometido algum erro, alguma falha. A perfeição está em Cristo, e nele vocês foram aperfeiçoados. Lembre-se que o sangue de Jesus cobre todos os pecados e transgressões e os purifica de todos eles. Por isso, quando vocês errarem, não fiquem dando ouvidos a Satanás, mas olhem para o sangue de Cristo que os purificará, que os purifica. Olhem para o sangue e veja que nele vocês têm, filhos amados, a redenção, a completa redenção. No sangue de Jesus, todos vocês já foram redimidos. Todos vocês já foram redimidos. Por causa do sangue de Jesus, vocês têm completa e plena redenção. E assim vocês vão vivendo em vitória, olhando para o sangue e vendo que
No sangue de Jesus, não há mais culpa, não há mais condenação alguma. E se não há mais culpa e não há mais condenação, então não haverá para Satanás direito algum, a não ser que ele consiga fazer vocês crerem o contrário disso. Se vocês aceitarem e ficarem se culpando, se condenando, ao invés de correr para o sangue e entender que nele vocês estão debaixo da cobertura deste sangue, porque o sangue está sobre o propiciatório, espargido. E isso foi feito de uma vez por todas, foi feito de uma vez para sempre. Não é como no passado, quando o sumo sacerdote oferecia uma vez por ano. Jesus veio como grande sumo sacerdote e ele, depois de ter oferecido o seu sangue, ele assentou-se à destra do Pai. Significa que o trabalho já foi feito. O sangue já foi oferecido. E os vossos pecados todos foram apagados. De modo que Satanás não tem mais nada. Ele não tem mais direito. Por isso, Satanás tem uma única arma para poder prender, oprimir os que são de Cristo. E essa arma é a mentira, é o engano. Enquanto ele conseguir prender aquele que é de Cristo no engano, na mentira, na justiça própria, no orgulho, então esse crente em Cristo estará aprisionado por Satanás. Não porque Satanás tem poder ou autoridade para fazê-lo, mas o próprio crente em Cristo se submete a isso. Ele próprio se sujeita. Mas a minha palavra diz para não se sujeitar ao diabo, mas sim a Deus e a sua palavra. Ao diabo vocês devem resistir. Sempre que ele vier com mentiras, com justiça própria, com condenação, vocês devem resistir. E como que vocês resistem? Da mesma forma como Jesus fez no deserto, com a palavra, com a verdade. Porque ninguém pode ser contra a verdade, senão a favor dela. Então todas as vezes que Satanás vier com o engano, com a mentira, dizendo que vocês, por causa de um erro, por causa de um vacilo, por causa de um escorregão, não têm autoridade, que agora vocês estão longe de Deus, ou coisas assim, trazendo culpa, condenação, vocês devem resistir ao diabo e se sujeitarem à palavra, dizendo, vai de Satanás. Porque está escrito, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me lavou e me purificou de todos os meus pecados. E vocês devem não ter medo do diabo, nem das suas ameaças. Vocês devem confiar plenamente na palavra do Senhor. E naquilo que ela diz a respeito de vós, porque quando a palavra diz que vocês são mais que vencedores, isso é incondicional, incondicionalmente. Errando e acertando, isso não muda. Vocês continuam sendo aquilo que a minha palavra diz que vocês são em Cristo. Vocês são e sempre serão mais do que vencedores. Portanto, nunca baixem a cabeça. Nunca fiquem, filhos amados, com esse orgulho da autopiedade, da autocomiseração, porque isso é um orgulho. O orgulho, filhos, escutem isso. Todo orgulho chama atenção para si mesmo. Quando vocês começam a olhar para vocês mesmos e não para Cristo, então isso se torna um orgulho, nos dois sentidos. Tanto no sentido de se achar melhor que os outros, como também na autocomiseração, na autopiedade, quando vocês acham que não valem nada, quando ficam olhando para as falhas de vocês, com complexos de inferioridade, se achando indignos, isso também é um orgulho. Porque o orgulho faz com que o homem olhe para si mesmo e atente para si mesmo, não olhando para Cristo, não olhando para aquilo que é verdadeiro. E vocês estão naquele que é verdadeiro, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olhem para Ele. Sempre olhem para Ele. E vocês serão socorridos, protegidos contra todo tipo de seta inflamada do diabo. Lembre-se que o diabo só tem lugar na vida de vocês se vocês crerem nas suas mentiras. Para resistir ao diabo é somente com a verdade. Não existe outra forma de se resistir a ele senão através da verdade. É a verdade que liberta vocês de todo tipo de opressão. Se vocês crerem na verdade, então vocês verdadeiramente serão livres. E o diabo não terá mais acesso algum, domínio algum. Por isso, tudo aquilo que o diabo conquista não é porque ele tem poder para conquistar, mas porque, através do engano, muitos entregam para ele, se sujeitam a ele. E quem se sujeita ao diabo se torna servo dele. Mas vocês não são servos do diabo. Vocês são servos de Cristo. Vocês foram chamados para ser dele. E nele vocês estão e devem permanecer, porque nele vocês são mais que vencedores. Nele vocês têm autoridade. Porque vocês foram colocados nele. E isso tudo foi pela graça. Foi porque o Pai quis assim.
Foi pela própria determinação e graça do Pai que vocês foram inseridos nele. E nele vocês permanecem. Por isso, não permitam que o diabo os engane. Vocês não são coitados. Vocês não são miseráveis. Vocês estão naquele que é o Senhor, o Rei, aquele que venceu. E por isso vocês nele são vitoriosos, mais que vencedores em todas as coisas. Então, com base nessa verdade, vocês devem exercer autoridade e governar e reinar nesta vida por meio de um só, que é o Senhor Jesus. Não tenham medo. Vocês não devem temer nada, porque vocês estão escondidos, guardados em Cristo. A vossa própria vida está guardada, escondida, com Cristo e em Deus. De modo que vocês, na vossa velha natureza, já morreram. E agora, a vida que vocês carregam não é mais a vida de vocês, mas é a própria vida do Filho. Vivam essa nova vida. Vocês devem viver essa nova vida em Cristo. Porque vocês nasceram para isso. Nasceram de novo para viver uma nova vida. As coisas velhas já se passaram. Tudo agora se fez novo. De modo que vocês devem viver a nova vida em Cristo Jesus. Não atentem mais para as coisas que já passaram. Olhem para frente, filhos. Não atentem mais para o que se passou. Mas prossigam para o alvo. Há um prêmio. Há uma recompensa, há um grande galardão à espera de vocês. Então deixe o passado. Porque o passado de vocês foram apagados pelo sangue de Cristo. Não permita que o diabo traga do passado coisas para fazer vocês se sentirem filhos, culpados. Não permita que o passado venha prendê-los. Lembre-se que vocês não estão mais filhos presos, escravizados, pelos atos que vocês praticaram no passado ou os vossos pais praticaram. Vocês não estão mais presos a essas coisas. Cristo já resgatou vocês. De todas as maldições, pecados e transgressões do passado, vocês já foram resgatados. De modo que agora o que repousa sobre vocês são as bênçãos de Abraão. Vocês são abençoados. E abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, que estão à disposição de vocês nos lugares celestiais, às quais vocês têm acesso, livre acesso, pela fé. Então, vocês não podem fazer como fez a mulher de Ló. Não olhem para o passado pecaminoso. Olhem para frente e sigam em frente. Porque vocês foram lavados, santificados, purificados, justificados. Vocês são o que Ele é. E a vida que agora vocês têm não é mais a de vocês. Porque o que era de vocês agora está com Cristo guardado. Vocês têm agora a vida de Cristo. De modo que não são vocês mais quem vivem, mas agora é Cristo que vive em vocês. De modo que vocês devem viver a vida dele, e não mais a vida antiga. Prossigam, avancem. Vocês foram chamados para isso. Para vocês avançarem em fé, sem olhar para trás. Sem olhar para o passado. Avancem para o que está diante de vocês. Mantenham os olhos naquilo que eu, Senhor, tenho falado, aquilo que eu tenho prometido. Alguma vez, porventura, eu tenho falado do passado de vocês? Já que para mim ele não existe mais? Uma vez que vocês nasceram de novo, todos os vossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Eu não faço mais recordação e nem lembranças de nenhum dos pecados que vocês cometeram no passado ou os vossos pais cometeram. De modo que isso na minha mente não está mais. Não tenho mais lembrança. Porque pelo sangue de Jesus, todo o vosso passado foi apagado. Agora vocês estão em Cristo. E nele vocês são justos, santos, aperfeiçoados nele. Vocês carregam a minha glória, que não podem. Ela não pode ficar presa. Ela tem que ser manifestada. Essa glória, ela precisa se manifestar. E a minha glória só se manifesta quando vocês, filhos, assumem a verdadeira identidade que, segundo a minha palavra, diz que vocês são. A minha glória só pode se manifestar quando vocês, filhos amados, glorificam ao Senhor Jesus, agindo como Ele, falando como Ele, tendo o mesmo sentimento que houve nele. É assim que a minha glória há de se manifestar, quando vocês se tornam imitadores de Cristo. Como Paulo, quando diz, sede vós, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês foram chamados para imitar a Cristo, não para imitar as pessoas do mundo, não para imitar religiosos, não para imitar o homem, mas para imitar aquele que é o exemplo.
imitem a Cristo. Sejam imitadores dele. Assim como ele é, vocês também devem ser. Assim como ele falava, vocês também devem falar. Assim como ele agia, assim também vocês devem agir. Se ele não condenava os pecadores, também não condene. Se ele não julgava, também não julguem. Assim como ele amava, amem também. Assim como ele fazia o bem, até mesmo para aqueles que não mereciam, façam também o mesmo. Porque vocês foram chamados para isso, para serem como ele é. E assim a minha glória se manifestará através de vocês, por serem imitadores de Cristo. Por andarem como ele andou. Então, filhos, rendem-se à vontade do Senhor. Não deixem mais o diabo intimidá-los, acusá-los. Lembre-se que vocês sempre serão o que a minha palavra diz que vocês são, independentemente de qualquer coisa. Essa condição não muda. Porque vocês precisam entender que não é sobre vocês. Não é sobre o que vocês fazem. Mas vocês precisam entender que é sobre o que Cristo fez e o que ele é. E o que ele é o que vocês são. Não acreditem em outra coisa, senão apenas naquilo que a minha palavra diz. Vocês são o que eles são. E vocês têm que se conformarem com a imagem daquele que é o Senhor de vocês. Então nunca permita que o diabo coloque na mente de vocês outra coisa que não seja aquilo que a minha palavra declara, aquilo que a minha palavra diz. Rebata toda mentira de Satanás, todo pensamento que ele induzir na vossa mente com a verdade, filhos. É assim que vocês prevalecem. Sempre com a verdade. Concordando com a verdade. Olhem para o que Cristo é. Porque o que ele é, vocês também são. Então olhe só para ele. Veja nele. E vocês, então, não mais serão dominados ou escravizados por absolutamente nada. Tudo vocês podem naquele que fortalece vocês. Vocês são a imagem e a semelhança de um Deus vivo e poderoso. Vocês, filhos, são astros nesse mundo. Vocês são a luz desse mundo, o sal dessa terra. Vocês foram chamados para reinar e governar, e assim vocês devem fazer. Quanto à carne, quanto à velha natureza, eu já vos tenho ensinado. Pelo meu espírito, vocês devem mortificar essas obras. As obras da carne, os sentimentos. Pelo meu espírito, vocês devem fazer mortificar. Então, vocês devem, filhos, através da obra do meu espírito, fazer com que a vossa carne e a vossa natureza sejam colocadas debaixo do governo do Espírito. O Espírito deve governar sobre a carne, sobre os vossos sentimentos e emoções. E para isso vocês devem apenas confiar no trabalho dele. Alimentando-se da palavra, vocês vão se tornando cada vez mais. Alimentando-se da palavra, vocês vão se tornando cada vez mais fortes, porque a palavra é que fortalece vocês. O Espírito, pela palavra, vai fazer com que vocês se tornem cada vez mais sábios. Vocês terão sempre, filhos, discernimento, e saberão discernir aquilo que é espiritual, aquilo que é a vontade de Deus pela palavra. O Espírito mostra e revela pela palavra a vontade do Pai. E assim vocês vão caminhando, fazendo aquilo que é agradável ao Pai. Filhos, não esqueçam do que eu comecei a falar com vocês no começo desta sala. Vocês estão na escola. Essa é a escola do Espírito Santo. Vocês foram chamados para serem treinados aqui. Por isso, eu, o Senhor, estarei ensinando vocês, treinando vocês. Então ouçam muito bem o que eu vou vos falar neste momento. Não estranhem quando vocês forem colocados diante de desafios. Lembre-se do que eu tenho dito e não se esqueçam dessas minhas palavras. Os desafios vêm e eu permito que eles venham para aperfeiçoar vocês. Para que vocês aprendam, filhos, a exercer a autoridade que vocês têm. Vocês precisam usar a fé de vocês, que é muito preciosa. É uma fé santíssima e preciosíssima. E ela se desenvolve à medida que vocês ousadamente a põem em prática. Então, quando vocês são colocados diante de desafios, não tenham medo. Mas vejam sempre como uma oportunidade para vocês desenvolverem a fé que vocês têm, que é preciosa. Não tenham medo, filhos. Sempre que surgir um problema, olhem como uma oportunidade para vocês glorificarem ao Pai.
Nunca olhe de forma negativa os problemas que vão surgindo diante de vocês, porque lembre-se, mesmo que o desafio pareça ser grande demais, nunca é maior do que o Senhor. Por isso que Davi, diante de Golias, não teve medo algum. Era um grande desafio duelar com aquele homem de grande estatura, com uma força descomunal. Mas Davi não teve medo, porque ele sabia que eu estava com ele. E eu sou maior do que tudo e do que todos. Não há nada nesse mundo que seja maior do que eu. E se eu estou com vocês, não há razão para vocês terem medo. Não há razão alguma para vocês se intimidarem. Porque se eu sou o Senhor, o que tem todo o poder, o que são os problemas e os desafios que surgem diante de vocês? O que foi o Mar Vermelho diante do meu povo, se eu estava com eles? Porventura seria um obstáculo? Não demonstrei a minha força, o meu poder, a minha glória, quando eu fiz com que o mar se abrisse e eles atravessassem? O que foi as muralhas de Jericó? Que à vista humana parecia ser intransponível, mas através da fé de Josué e daqueles que estavam com ele, não caíram as muralhas diante deles? Então, filhos, entendam isso. Todos os desafios que surgirem diante de vocês, não é para vocês ficarem com medo, preocupados, aflitos. Mas veja, o Senhor está me dando uma oportunidade para que a minha fé cresça e se fortaleça. Então não veja os problemas como problemas, mas veja como oportunidades que vocês estão tendo para crescer na fé, para crescer no Senhor. Os desafios não são para o mal de vocês, mas para o bem de vocês. Por isso eu, o Senhor, permito que vocês passem por provas. Não é para prejudicar vocês. Não é para deixar vocês apavorados, desesperados. Não, filhos. Vocês acham que eu, o Senhor, não estou no controle de todas as coisas? Vocês acham que eu não cuido daqueles que são meus, dos meus filhos? Vocês acham que eu não sei de antemão o que vai acontecer amanhã? Eu sei de tudo, filhos. E se alguma coisa eu permito que vocês passem, vocês têm que entender que vocês não estão sozinhos, nem desamparados. Eu estou colocando e permitindo que vocês passem por provas e desafios, porque eu estou olhando lá na frente. E eu sei que se vocês não passarem por essas provas, por essas dificuldades, vocês não estarão prontos para os outros desafios que virão. Porque à medida que vocês vão crescendo, os desafios vão aparecendo. E vão tornando vocês cada vez mais fortes, mais sábios, mais experientes. Nenhum general chegou na posição em que ele está sem que ele passasse por grandes desafios. É uma escala. Começa como soldado raso e ele vai escalando. E à medida que ele vai prevalecendo a cada escala, ele vai recebendo novas patentes. Até ele chegar à posição mais exaltada dentro de um exército. Assim também vocês, filhos. Por isso que eu permito que vocês passem por desafios. Porque a cada desafio que vocês vencem e prevalecem, vocês sobem de nível, de posição. Eu mudo a patente de vocês a cada vitória, a cada passagem. O que vocês não podem é ficar presos no deserto, intimidados, com medo, como aqueles que fizeram lá no deserto quando tiveram medo dos gigantes da terra. Alguns que queriam até mesmo voltar para o Egito, recuando. E o que aconteceu com todos estes? Pereceram no deserto. E não é o que eu quero. Eu quero que vocês continuem avançando. Então não importa o gigante que aparecer diante de vocês, por mais que ele seja amedrontador. Lembre-se, ninguém é maior do que o Senhor. Ninguém tem mais poder do que eu, o Senhor. Então vocês estão seguros. Vocês estão com aquele que é maior, mais poderoso, mais forte. Então vocês devem ser valentes, ousados. E todo problema que aparecer, veja como uma oportunidade. Por isso, na minha palavra, eu sempre tenho dito que vocês devem ser agradecidos. Então, quando vocês estão diante de uma situação, diante de um problema, de um desafio, diga assim: Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando para desenvolver a minha fé. Obrigado, papai. Porque nesse desafio que está surgindo diante de mim, eu já sou mais do que vencedor. Então, papai, eu já declaro a minha vitória sobre essa situação. Eu já declaro que eu já venci essa situação. Esse gigante que se levantou, levantou para cair. Porque o Senhor é comigo. E a minha confiança está em ti. Eu não estou me baseando na minha força, mas na força que o Senhor me dá. Por isso eu já declaro vitorioso sobre essa situação, sobre essa circunstância, sobre esse problema. Então, filhos, vocês devem olhar os problemas, as dificuldades, as provações, como oportunidades que eu estou dando para vocês crescerem, se fortalecerem e se tornarem cada vez mais fortes, experientes, maduros. Até chegar a um ponto que nada mais incomodará vocês. Nada mais roubará a alegria de vocês. Como Paulo e Silas, que chegaram a essa maturidade. Que não tinha nada que roubasse a alegria deles. Mesmo estando na prisão, eles estavam louvando, adorando. Lembre-se, vocês não foram chamados, senão somente para andarem em vitória. Por isso que na minha palavra está escrito
que eu mesmo faço com que todas as coisas cooperem para o bem e não para o mal, para o bem de vocês, para aqueles que me amam e que são chamados segundo o meu propósito. E vocês estão aqui por causa de um propósito. E se vocês estão aqui por causa de um propósito, permaneça nele, somente olhando para ele. Não olhe para vocês mesmos, olhe para ele, porque nele vocês se encontram, se acham nele. Vocês têm que se achar em Cristo. E assim vocês permanecerão firmes, resilientes. Aleluia. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia, Pai Santo, Pai amado. Tudo é para a tua honra, tudo é para o teu louvor e tudo é para a tua glória. Eita, Jesus, o Senhor é lindo demais. Glória a Deus.